pessoal, eu sou a Ana e bora pro próximo diário de graduação. Vamos pro episódio 2, então bora lá. Então, gente, já começando esse episódio com aquele jabá de sempre, pedir pra vocês curtirem, pra vocês comentarem aqui se vocês já estão fazendo graduação, se vocês estão pensando em fazer história, ou se vocês estão trabalhando, estão estudando, enfim, né? Qual é a trajetória aí que vocês escolheram e que vocês puderam traçar até agora. Vou adorar conhecer um pouco mais sobre vocês. Mas nesse diário aqui eu vou falar um pouquinho mais agora dessa minha experiência dentro da graduação de História. Recapitulando, eu faço a graduação na UERJ, né, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E inicialmente o meu turno era o noturno, mas agora as coisas ficaram um pouco mais confusas. Eu tô com algumas coisas aqui que eu reuni sobre esse semestre, mas eu não tô com tudo, sendo bem sincera, porque foram muitos papéis, foram muitas disciplinas, então eu optei por trazer poucas coisas pra cá, pra não ficar um episódio tão longo assim. Então, bora pras disciplinas, né? E eu cursei ao todo nesse semestre 11 disciplinas, tá, gente? É bastante coisa, é pesado, foi uma loucura, em muitos momentos eu achei que eu não conseguiria chegar ao fim com todas elas, mas basicamente foram disciplinas de prática pedagógica. Essa disciplina a gente consegue optar, então tem vários modelos de disciplina. Eu optei pelo modelo de dinâmicas em grupo, então eu estudei como que a gente faz dinâmicas em grupo, em sala de aula, a partir da perspectiva da nossa disciplina. É uma disciplina de licenciatura, tá, gente? Que é o que eu faço. A outra disciplina que eu fiz, de licenciatura também, foi práticas de inclusão. Eu já tinha feito na graduação de letras, mas quando eu tentei converter não rolou. Então eu refiz a disciplina, foi muito bom, aprendi muita coisa e acho que desmistifiquei essa visão que às vezes a gente tem sobre ensino inclusivo, como se fosse a coisa mais fora da curva do mundo, quando na realidade é simplesmente a gente pensar os espaços, as aulas para todo mundo, que é como deveria ser. A gente sabe que a realidade brasileira é complicada em diversos aspectos quando a gente para pensar sobre isso. Bom, basicamente eu acho que foram essas as disciplinas que eu fiz de licenciatura. A maioria eu já tinha cortado, porque eu já tinha feito em letras, tá? Pra quem também tá chegando agora, eu sou licenciada em letras, tá? Então eu trabalho aí dando aula particular e fazendo conteúdo pra cá e pro outro canal, no Cantinho de Humanas. Então, se você também quiser passar lá, vai ser super interessante. Continuando agora realmente nas disciplinas da área de História, que eu acho que se você chegou até aqui, você tá bem curioso por essa parte em específico. Desse meu semestre, eu peguei as disciplinas de Idade Média 1, que foi um grande desafio pra mim. Eu gostei muito do professor, mas ao mesmo tempo, pra mim foi um pouco complicado lidar com a metodologia dele, porque eu sou uma pessoa que tem ansiedade generalizada. Então, se eu não tenho o passo a passo descrito, eu já fico sempre muito insegura. Então, em muitos momentos eu achei que eu ia muito mal na disciplina dele, porque ele era um professor muito dinâmico. Então, às vezes, essa dinamicidade toda dele me deixava um pouco nervosa. Outra disciplina foi História Ibérica. Inclusive, o curso de História da UERJ está discutindo se essa disciplina vai continuar existindo ou não, né, nos próximos vestibulares, né? E essa disciplina, basicamente, era pra gente estudar a unificação do Reino de Portugal e a unificação do Reino da Espanha. Porque é basicamente isso que a gente estuda em Idade Média 1, tá, gente? Não vá pensando que você vai estudar feudalismo, essas coisas assim. Inicialmente, a gente vai estudar o processo que ocorre de mudança de percepções, de vivências, e aí essas vivências vão desde o lado religioso até o lado social, e como é que tudo isso está relacionado nesse universo ali romano que tá sofrendo aí essas relações que estão modificando a percepção desses povos até eles chegarem no que a gente vai chamar de Idade Média, com esse modelo feudal, que também não foi um modelo que a Europa toda usou, tá, gente? Mas eu vou parar por aqui pra não falar muita besteira. E
a gente basicamente estuda isso em Idade Média 1, só que em Idade Média 1, a ideia é que a gente vai focar em outras partes. A gente vai focar nos reinos africanos, a gente vai focar nos reinos francos e essas coisas assim. Aqui na Idade Média, na disciplina de História Ibérica, a ideia é que a gente vai focar nesses dois reinos, de Portugal e de Espanha, né? O que vai se tornar Portugal e Espanha, e entender o início da monarquia deles, né? Infelizmente, a gente não conseguiu chegar nessa parte da unificação em si. A gente acabou focando mais no estudo dos povos que estavam habitando aquela região e como essa relação ocorria com os romanos que também estavam ali naquele período, né? Basicamente, a gente estuda do século I até o século X, mais ou menos. E então a gente estuda a tal do período tardio, né, antiguidade tardia, que está transicionando aí para a Idade Média, né, Alta Idade Média. E além dessa disciplina, né, dessas duas que vão fazer esse eixo aí de Idade Média nesse semestre, eu também cursei História da América 1, que a gente estuda basicamente a formação dos povos americanos antes do processo de colonização. Então a gente vai estudar basicamente os povos indígenas da América, aquilo que a gente pode chamar de América Antiga, mas entendendo também que não tem o mesmo significado de você olhar para a antiguidade e, enfim, são coisas diferentes, mas a gente estuda basicamente isso, os povos indígenas da América. Não vamos estudar só incas, maias e astecas, a gente consegue, dentro dessa disciplina, complexificar mais, entender as relações que existem entre esses povos e perceber, e para mim foi a coisa mais proveitosa dessa disciplina, que não é uma unidade. Perceber que muitas vezes a gente olha a história por uma lógica europeia. E a gente, usando essa lógica, a gente acaba tendo uma noção errada de que, os indígenas americanos. Não, gente, eles não se viam como um povo só, eles não se viam como uma única tradição, não. E é a partir disso que a gente começa a entender esses fluxos que ocorrem, tanto da habitação quanto da agricultura, das culturas. Então, assim, é muito interessante perceber o quanto que eles têm uma outra percepção, eles tinham, né, uma outra percepção de mundo e da natureza em si mesmo. Então, foi muito legal. No final da disciplina, a gente chega no período aí de... Eu não gosto dessa palavra, não gosto da palavra de conquista da América. Então, enfim, né, na chegada dos europeus à América. No caso aqui da disciplina de América 1, a gente estuda muito mais voltado para essa questão dos espanhóis, né, que chegaram, e, enfim, né, aquela região, o professor focou muito na região andina, né, então foi bem interessante entender que, enfim, a multiplicidade étnica no continente americano realmente é algo espantoso. Então, o foco da disciplina acabou sendo ali mais América do Sul, Planalto Andino, enfim. A gente também olhou um pouco do Brasil, mas não olhou tanto porque mais pra frente a gente tem disciplinas específicas pra história do Brasil, tá, gente? Por isso que a gente não olhou tudo. Outra disciplina, na realidade, essas duas disciplinas, elas compreendem o mesmo eixo, mas foram dadas por professores diferentes. A disciplina de laboratório 1 de história e de introdução aos estudos históricos. Esse é um ponto interessante, porque a UERJ, ela divide as suas disciplinas de teoria, tá? Então a gente tem muitas disciplinas de teoria, muitas disciplinas de metodologia mesmo, e isso é um ponto positivo, assim. A disciplina de laboratório de história, a gente, por exemplo, nesse semestre, e aí eu vou começar a mostrar papéis pra vocês, a gente basicamente aprendeu como fazer um pré-projeto, né? E aí esse pré-projeto a gente vai usar tanto para monografia lá na frente, quanto para tentar concorrer aí por um mestrado, por exemplo. Então, foi muito interessante. Eu trouxe aqui o meu pré-projeto. Eu usei o mesmo objeto que eu tinha usado em uma outra disciplina. Essa farol, ela realmente chama muito a minha atenção. Basicamente tá aqui, eu vou ver se eu consigo pegar a imagem para mostrar para vocês. Eu trabalhei com a Hatshepsut, que é uma mulher, né, até onde a gente sabe, ela se entendia assim. As informações são bem escassas, tá, gente? A gente tá falando de Egito antigo, então
muita coisa aconteceu. E ela foi uma das únicas mulheres a olhar e a assumir um poder faraônico. E o que isso significa? Significa que ela foi a única mulher a vestir aquela coroa deles, a usar toda a indumentária de um faraó. De um faraó que, em sua maioria, costumavam ser homens, tá? E o meu pré-projeto basicamente tem esse título, né? De pensar o que significa ser mulher e o que significa estar nessa posição de faraó. Então, basicamente, o título do meu pré-projeto foi A Performance Faraônica de Hatshepsut a partir da sua iconografia. Eu utilizei a estatueta que tá lá no Museu Metropolitano de Nova York, não sei, Met, eu acho que é a sigla. E enfim, o que eu quero mostrar pra vocês é que tem várias etapas. Aí tem a apresentação do tema, a apresentação do problema, né? No meu caso, a pergunta que tava ali me fazendo pensar muito é essa questão de associarem, né, o fato delas ter ascendido a posição de faraó como se ela tivesse manipulado, como se ela tivesse utilizado a tradição deles como uma forma de joguete, sabe? E também a questão de gênero mesmo, né? Porque o que acontece as nossas ideias, as nossas indumentárias, elas vão mudando ao longo do tempo. Assim como o nosso entendimento também sobre o que significa ser uma mulher, o que significa ser um homem, o que significa, enfim, ser uma pessoa cis ou uma pessoa trans. Então, acabou que a minha pesquisa foi muito em relação à ideia da performance, né? E a performance é um tema muito interessante dentro de história, porque como a gente vai estudando essas questões culturais, de identidade, ao longo do tempo, a gente consegue perceber bem que as coisas vão mudando muito. Em Laboratório 1, a gente aprendeu isso, como construir um pré-projeto. Isso pra gente acho que é importante quando a gente vai pensar em monografia, quando a gente vai pensar em mestrado, quando a gente vai pensar em publicação de artigo também. Eu acho que ter essas etapas facilita muito o projeto em si, né, pra poder depois sentar e organizar as ideias e escrever. Então eu gostei bastante dessa disciplina. Eu tô descobrindo isso, que eu gosto de disciplinas de metodologia. Eu já sabia que eu gostava de disciplinas de teoria, mas de metodologia tá sendo uma coisa nova, assim. Tô achando bem interessante. Já tô ansiosa pro laboratório 2. Porque na UERJ temos laboratório 1, 2, 3 e pesquisa histórica. Pra depois chegar na monografia, tá, gente? Então tem muita coisa aí pra aprender sobre metodologia, como lidar com documentos e todas as outras coisas. Continuando nas disciplinas, tá, gente? Estudos Históricos 2, né? Eu fiz introdução, o nome completo da disciplina, né, gente? Introdução aos Estudos Históricos 2. É bem longo, mas basicamente é uma continuação da do primeiro semestre. Então, se você não olhou o primeiro episódio, dá uma passada lá. E a gente estuda um pouco sobre teoria. Agora, nesse segundo tomo da disciplina, a gente estudou aquilo que eles vão chamar de epistemologias dissidentes, mas é basicamente aquilo que não é cânone. Posso ter falado grego pra você, mas não desiste, tá? É só um bando de palavrinha difícil, mas o significado é tranquilo. Então vamos lá. O cânone é aquilo que a gente tem como um clássico. A gente vai estudar, a gente vai ler, porque é o clássico, é o que todo mundo estuda. Independente do local onde você tá fazendo história. Você vai ouvir falar lá no nome do Bloch, do Brodel, do... ai, sei lá, quem mais? Quem mais? Ginsburg, talvez, não sei. O cânone é isso, sabe? Ele é aquele conjunto de personalidades, de trabalhos que vão fundamentar uma área. Aqui, as epistemologias dissidentes vão ser trabalhos criados por pesquisadores que não fazem parte desse cânone, não fazem parte dessa fundamentação da disciplina. E a partir disso, eles vão questionar algumas dessas coisas que se fundamentaram na área. Então, por exemplo, nessa disciplina de Estudos Históricos 2, a gente viu muitos autores brasileiros, americanos, latinos, né, em específico, incluindo
autores brasileiros, que são latinos também, né? E foi muito interessante ver como que a perspectiva deles era diferente da perspectiva europeia. A maior parte do nosso cânone é europeu, tá, gente? Quando a gente fala de história, os cânones, a gente tem até aquilo que a gente vai chamar de escolas historiográficas, né? A gente tem a britânica, a gente tem a francesa e a gente tem a alemã, basicamente, entendeu? E esses outros autores que vão formar essas epistemologia nada mais é do que conhecimento, tá, gente? Fazendo um resumo bem grosseiro. Então, vão questionar esse pessoal aí do cânone. É claro que esse questionamento é feito a partir de muita fundamentação, tá, gente? Não é uma briguinha de crianças ou adolescentes, não. É tudo muito bem construído, relacionado, argumentado. Tá? A gente viu algumas autoras como a Patrícia Hill Collins, como Ailton Krenak, como Paulo Rufino, como... Eu tô deixando muita gente de fora. A gente viu muitos autores, tiveram alguns que a gente não teve tempo também de abordar, mas foi tudo muito interessante. A gente conversou sobre a Lélia Gonzalez, né? Super importante pro Brasil num todo, mas eu acho que pra UERJ em específico. E, enfim, foi super interessante, foi uma disciplina que eu acho que abriu muito nossos olhares e fez a gente conseguir entender, e eu acho que para a história isso é muito importante, e aí pregando um conceito que foi apresentado, se eu não me engano, pelo artigo da Patrícia Hill Collins, que todo conhecimento, ele é parcial e ele tem uma localidade. Parafraseando a ideia dela, é isso, sabe? Para a história isso é muito importante, porque a gente precisa, às vezes, olhar com as lentes do objeto que a gente está estudando. Então, é entender que todo conhecimento que a gente produz, ele sai de algum lugar bem específico, né? No caso da história, por exemplo, isso para mim foi uma pauta, né? O outro também, mas esse semestre bateu mais. Eu ia falar lá na frente isso, mas já estamos aqui, então perceber que às vezes tem disciplinas que a gente quase não estuda mulheres. Então é óbvio que quando eu for fazer as minhas pesquisas, eu vou priorizar documentações que falem sobre mulheres. Por quê? Porque o meu conhecimento parcial sobre a história e localizado, né, como um ser humano, que vive com uma mulher no Brasil, vai me levar para que eu busque documentações sobre mulheres. É mais ou menos isso, tá, gente? De uma forma bem grosseira, tá? Eu indico, inclusive, que vocês leiam a Patrícia Hill Collins. E, continuando, eu fiz uma disciplina optativa, duas, na verdade. Mas uma, eu quero falar dela em especial porque não foi no departamento de História. Foi no departamento de Relações Internacionais. Eu estudei tópicos europeus, basicamente questões sobre democracia, meio ambiente e a construção da União Europeia. Uma disciplina bem legal, foi uma disciplina muito desafiadora. A bibliografia era completamente em inglês, era uma bibliografia bem diferente do que eu estou acostumada em história, porque a gente, às vezes, da área de humanas, tem essa mania de aproximar muito as áreas. Isso é bom por um lado, mas às vezes gera a ideia de que é tudo muito parecido e que você não vai ter dificuldade por isso. O que é uma mentira, porque eu tive dificuldades na parte de direito, de relações internacionais, assim, essa forma de construção dos cargos e da sua funcionalidade e tudo. Mas ao mesmo tempo eu achei muito bom ter feito essa disciplina e me fez perceber que nós da história precisamos estudar muito sobre política, não só no sentido das teorias, das ideias políticas, mas principalmente desse funcionamento, sabe? Tudo bem que às vezes você vai ser um historiador que vai focar muito mais em cultura ou vai focar muito mais em economia, mas é interessante pra gente entender bastante da sociedade que a gente vai trabalhar no futuro. Então, foi uma disciplina que, além de ter feito eu conhecer muito sobre a União Europeia, e a gente sabe que a União Europeia tá aí metida em um monte de coisa da nossa geopolítica atual, o que é bem interessante por si só, também me fez aprender muito em relação a esse aspecto. Bom, agora continuando, eu errei, eu falei que eu tinha feito 2 optativas, na realidade eu fiz 3, gente. Ai, as contas já estão fugindo da minha cabeça essa altura do campeonato. A outra disciplina optativa que eu fiz foi uma disciplina sobre história e pensamento ocidental antigo. Então,
na realidade, o título inicial foi esse, mas o professor acabou trazendo um pouco do pensamento oriental também. Isso era muito interessante. Então, uma semana a gente via Grécia e Roma, então a gente via alguns filósofos de lá. E aí na outra semana a gente via filósofos da China, da Índia, então foi bem legal. Foi uma pena que foi uma disciplina que acabou sendo dada em um contexto que estava acontecendo muita coisa, então muitas das nossas aulas foram reduzidas. Mas, por outro lado, foi bem interessante, assim, aprender um pouco mais e entender que essa ideia de Ocidente e Oriente, ela é bem artificial, sabe? E, inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre isso. Tem uma indicação de livro que tem tudo a ver com essa ideia de Ocidente e Oriente, né? Um grande clássico aí. E, de repente, quando eu ler na integralidade o livro, eu trago pra cá no formato de resenha, porque eu acho que é um assunto que muito nos interessa como brasileiros, que muitas vezes achamos que estamos no Ocidente e quando a gente encontra uma pessoa que é da Europa ou dos Estados Unidos, essa pessoa não reconhece o Brasil como Ocidente. Então tem sempre esse choque cultural. Bom, e agora eu vou falar da última disciplina optativa. Não vou falar. Eu vou deixar ela por último, gente. Vocês vão entender por quê. Bom, a última disciplina obrigatória que eu fiz foi a disciplina de História do Rio de Janeiro Colonial. Essa disciplina, pra mim, foi um pouco tensa, assim, porque a metodologia do professor também foi bem diferente, mas eu acabei curtindo, achei super legal. Pra mim foi muito mais produtivo do que aquela disciplina que tem um método tradicional, sabe? Prova, trabalho e essas coisas. Basicamente, a disciplina pedia pra que a gente fosse a aula de campo e fizesse um relatório, mas não um relatório com base na parte técnica da ideia de um relatório. Não, é que a gente buscasse as nossas impressões e mesclasse essas impressões com as questões históricas. Então, assim, foi muito bom. Eu adorei. Eu só podia uma aula, mas eu aprendi muito. Eu fui no Mosteiro de Santo Antônio e foi incrível. A gente andou um pouco ali pela cidade, aprendeu um pouco também sobre a configuração antiga do Rio, né? E eu tô bem ansiosa pra fazer Rio de Janeiro 2. Rio de Janeiro mesmo, né? Porque a primeira parte é colonial e depois Império e República, né? Então, tô bem ansiosa. Pra mim foi muito legal ter começado a estudar Brasil por essa perspectiva do Rio de Janeiro colonial. Foi bem, bem legal mesmo. Acho que eu aprendi muito. E, infelizmente, eu não consegui ler todos os textos da disciplina. Inclusive, eu tenho a bibliografia e eu quero aproveitar nas férias para poder baixar todos os textos, para deixar ali, quando tiver um tempinho, conseguir pegar pelo menos um ou dois e ir diminuindo a minha lista. E também, se vocês tiverem interesse em textos que falem sobre Rio de Janeiro colonial, é uma coisa bem específica, mas se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários que eu pego na bibliografia e coloco as referências aqui, tá? E, bom, por último, eu acho que eu já passei, né, pelas 10 disciplinas e agora eu vou pra 11ª. É isso, sim. Eu vou falar dessa disciplina, por último, que foi uma disciplina optativa, mas é porque ela tem um outro gosto, assim, pra mim. É uma disciplina de História da África. A gente estudou História da Arte na África. E mais especificamente, os nossos objetos de estudo eram tecidos. Sim, estudamos História da Arte a partir de tecidos africanos. E foi uma coisa maravilhosa. Eu indico para todos vocês que realmente, assim, sentem e pesquisem sobre os tecidos africanos, porque nós utilizamos muito e a gente não tem ideia do local. E aí foi interessante porque, assim, além da gente estudar o tecido, muitas vezes a gente acabava conversando sobre outros aspectos e percebendo que nossa arquitetura é muito africana, que existem símbolos que a gente usa no Brasil e a gente nem se dá conta que são símbolos de origem africana. Então foi muito, muito, muito interessante. Eu amei. Foi o meu primeiro contato com a história da África. E esse contato veio justamente pelo outro projeto que eu comecei a participar nesse segundo semestre, que eu segurei para falar aqui com vocês, para realmente falar com quem ficou até o final do vídeo. Além das disciplinas, eu estou participando de um projeto de extensão em que a gente estuda paleografia. Inclusive, eu tô pensando em, de repente, fazer um vídeo pra cá, explicar um pouco mais, falar sobre paleografia.
que eu acho que é uma área bem interessante, assim. A paleografia, ela é uma área que ela não é história propriamente falando, mas é uma competência que os historiadores acabam precisando ter para utilizar quando eles vão analisar documentos. Então, aquelas letras antigas, super desenhadas e que muitas vezes a gente não consegue entender quando a gente bate o olho, é basicamente isso que a paleografia estuda. Então, a gente aprende a decifrar essas letras e a transcrever para conseguir estudar o documento. Então, tá sendo muito legal. Eu sou bolsista desse projeto, que também tá sendo uma outra experiência bem interessante, assim, para mim. E, enfim, eu vou, a partir de agora, nas minhas redes sociais, quando abrir a inscrição, é aberto, tá, para outros alunos de outras universidades. Eu vou ver se eu coloco aqui e coloco também nas outras redes, não sei, vai que alguém tem interesse, né? E, enfim, vai ser muito legal. Eu amei participar da primeira parte, eu tô aprendendo muito e realmente, assim, eu tô gostando porque é uma área que acaba unindo um pouco a parte de letras, que é o que eu já tenho, com história, então pra mim tá sendo incrível. E, enfim, gente, esse semestre muita coisa aconteceu. Foi um semestre muito desgastante pra mim, assim, enfim, questões pessoais que se mesclaram com a quantidade de disciplinas que eu peguei, mas eu não me arrependo. Pra mim foi muito bom. Eu aprendi muita coisa e eu acho que para além do conteúdo eu aprendi muito com as pessoas, sabe? O que tem sido também muito bom. E é isso, gente. Eu poderia falar mais coisas aqui, mas esse vídeo já tá bem longo. Eu acho que poucas pessoas, inclusive, vão conseguir chegar até o final com essa quantidade de informações que eu saí jogando. Mas é isso. Eu espero que eu tenha conseguido falar um pouco mais sobre esse universo acadêmico da área da história. Eu sinto que quando eu estava pesquisando para fazer história, tinham poucas as pessoas que falavam sobre como é fazer história. É uma área que a gente lê muito, tá, gente? E se você tá começando agora, não entra na pira igual eu entrei de achar que você vai ler todos os textos. Você não vai. E isso não é o fim do mundo, isso não te faz uma pessoa menos competente ou um estudante menos interessado, né? Na realidade, é uma coisa que acaba acontecendo. Não dá pra gente passar por várias disciplinas, às vezes, e ler tudo. Mas isso não significa que no futuro você não pode ler aos poucos e absorver todo aquele conteúdo também. Então, é isso, gente. Eu espero que o semestre de vocês tenha sido bom, que o ano de vocês tenha sido bom. E é isso. Até o próximo diário, né? A parte 3 aí. Eu espero que ano que vem outras coisas, outros eventos aconteçam e que sejam muito incríveis. Eu vou adorar estar mostrando tudo pra vocês. Comentem aqui embaixo também como é que foi o semestre de vocês, como é que tá aí, né, a vida de vocês. E é isso, gente. Até o próximo diário. Tchau!